Neste vídeo vamos estar falando aí que o Flamengo constrói nova invencibilidade aí, né, ao vencer o terceiro jogo consecutivo na vitória contra o Fortaleza ontem por 2-0 no Maracanã, né? E também vamos estar falando do novo contratado do Flamengo, o volante Alan, que já desembarcou no Rio, e o Flamengo que já deu as boas-vindas pelo meio das suas redes sociais ao novo contratado aí, né, com contrato até o final de 2027. E também jogador de saída aí, né, que é o goleiro Hugo Souza, o Neneca, que estará indo para o futebol europeu. E também com a vitória de ontem por 2-0 contra o Fortaleza, o Flamengo que assume a terceira colocação, né, quase uma segunda colocação. O Grêmio que venceu o Bahia nos últimos minutos aí, né, do segundo tempo, conseguiu fazer a virada aí, né, vencendo o Bahia por 2-0, assumiu a segunda colocação, o Flamengo se mantendo em terceira aí na tabela de classificação. E também vamos estar falando aí, né, sobre um pouquinho como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, e o Jorge Sampaoli que rasgou elogios aí, né, ao próximo alvo do Flamengo, que é o meia Claudinho aí, né. Então, para começar, né, vamos estar falando aí do volante Alan, que desembarcou aqui no Rio de Janeiro ontem por volta das 11 horas da noite aí, né? Logo após o jogo aí, né? O jogador que chegou na noite de ontem aqui no Rio de Janeiro foi anunciado na manhã deste domingo aí, né? O volante Alan, de 26 anos, agora ex-Atlético, assinou o contrato com o Flamengo até 2027 aí, né? E o Flamengo que pagará aí, né, na casa dos 8,2 milhões de euros ao jogador. Então, né, o Flamengo que foi às suas redes sociais na manhã deste domingo aí, né, na postagem anunciou nas redes sociais que Flávio disse que o jogador chega para ser um dos pilares do time do Flamengo aí, né? Então, o Flamengo que ficará com 100% dos direitos econômicos do jogador, né, pagando parte à vista e parte em duas parcelas, né, 40% e 45% do total aí, né, uma parcela em janeiro e outra em julho do ano que vem de 2024, né. Lembrando que o Alan é o terceiro reforço aí, né, confirmado pelo Flamengo nessa segunda janela de transferência aí, né. Flamengo que já anunciou o goleiro Agustin Rossi, onde o Flamengo já tinha um pré-contrato desde o começo da temporada aí, né? E o atacante Luiz Araújo, que veio do futebol da MLS aí, né? Que já pode ser estrear com o Flamengo aí, né? Nesse jogo da Copa do Brasil. Ele que vai ser anunciado na tarde desta segunda-feira, às 1 hora da tarde. E se tiver tudo certo aí, né? Vamos estar aqui, né? Fazendo a entrevista coletiva aí, né, de apresentação do goleiro Agostinho Rossi e Luiz Araújo, o nosso atacante aí, né. E o Neneca aí, né, que tá de saída do Flamengo aí, né, ele que não faz uma partida oficial já há bastante tempo aí, né, no Flamengo aí, né, ele com 24 anos aí, né, o Flamengo acertou o acerto de empréstimo do goleiro aí, né, com o time do Chaves de Portugal, é isso mesmo. Não é o Estoril, não é o time do Paulo Souza aí, né? É o Chaves que contará com os serviços do Neneca aí, né? A última partida dele, que foi em novembro do ano passado aí, né? Na despedida do Diego Alves e Diego Ribas aí, né? Desde então ele vem sentado no banco de reserva aí, né? Treinando com o grupo. Então, o goleiro Neneca vai reforçar a equipe do Chaves de Portugal. O acerto de empréstimo por 12 meses aí, né, foi feito nesta semana, e o jogador aguarda a data da sua viagem para se apresentar à sua nova equipe aí, né? Então, o Hugo Souza que estreou como profissional em 2022, né, com muito destaque no empate em 1-1 com o Palmeiras, naquele jogo que o elenco sofreu aquele surto da doença aí, né? Que a gente sabe qual era. E às vésperas da viagem para São Paulo, ele entrou em campo com uma majoritariamente formada, o time majoritariamente formado aí, né? Por jovens jogadores, né? E o Flamengo que terminou a campanha aí, né, do Octacampeonato Brasileiro como titular. E então são 71 partidas como profissional do Flamengo, além de um brasileiro conquistado, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil aí, né? Neneca se despedindo aí, né, do Flamengo nesta janela de transferência aí, né? E agora, voltar ao assunto aqui, né, e falar do jogo de ontem aí, né? Falar um pouquinho aí do Flamengo. Foi bem combativo aí, né? E contundente, mesmo com poucas finalizações aí, né? Flamengo que finalizou
uma média aí de 10 finalizações aí, né? Mesmo o número daquela vitória contra o Santos por 3-2, né? Mas a gente vencemos por 2-0 aí, né? E o Gabigol que abriu o placar e chegou uma marca histórica aí, né, no Flamengo e se declarou por meio das suas redes sociais. Ele que chegou ao seu gol de número 150 aí, né, igualando aí, né, o sétimo maior artilheiro do Flamengo da temporada aí, né. Da temporada não, de todos os tempos, né, melhor dizendo aí, né, essa marca que o Gabigol alcançou e a gente que aguarda ele aí, né, ultrapassar quanto mais e mais aí, que o contrato do homem é longo aí, né. E agora vamos estar voltando à tabela do Campeonato Brasileiro aí, né? Que o Flamengo ficou em terceiro lugar aí, né? Na tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa eu botar aqui direitinho, isso aí. Melhor, né? Como a gente sabe aí, o Botafogo tá em primeiro lugar, né? Joga hoje contra a equipe do Vasco. O Palmeiras, que está com 22 pontos no quinta colocação ainda, enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, que está em décimo. Então, interessante para o Flamengo nos resultados da rodada de hoje é o Palmeiras perder para o Atlético ou até empatar. E o Vasco aí, né, conseguiu uma vitória contra o Botafogo aí, né, que está sem técnico aí, né, será dirigido por um técnico interino, mas pelo outro lado também o Vasco está sem técnico e vai ser dirigido por um técnico interino aí. Então, clássico do desesperado, com o Botafogo tentando manter a liderança aí, né, e o Flamengo que chegou a ficar em segundo lugar da tabela de classificação, quando o Grêmio estava empatando com a equipe do Bahia, né, mas conseguiu a virada aí no último minuto aí, né, metendo o segundo gol, vencendo a partida por 2-1. E o Flamengo voltou aí, né, a terceira colocação do Campeonato Brasileiro e depende aí, né, dos jogos de hoje aí, né, pro Palmeiras não tá encostando no Flamengo e manter ali a tranquilidade aí, né. E falar um pouquinho dos próximos jogos do Flamengo, né, que o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira pela Copa do Brasil aí, né? Estarei presente no Maracanã para estar apoiando o nosso Flamengo aí durante os 90 minutos e os acréscimos aí, né? Esperando uma vitória aí, né? Que esse que é o jogo de ida e na próxima semana a gente já tem um jogo de volta, sendo que é lá na Arena da Baixada. E no meio de semana a gente pega o Palmeiras lá no Allianz Parque aí, né? Pelo Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada, né? 14ª rodada do Campeonato Brasileiro aí, né? Pega o Palmeiras lá no tapetinho do porquinho, né? E agora, a gente que vamos estar falando aí, né, do Sampaoli, do pós-jogo de ontem aí, né, que ele que na entrevista coletiva falou, né, da possível contratação do Claudinho aí, né, o jogador que tá na mira do Flamengo aí, né, e vamos estar passando aqui ver o que ele falou aí, né, ele que exaltou também o Alan, volante que chegou no Rio de Janeiro no sábado e vai assinar com o Flamengo aí, né. E do Claudinho, ele falou simplesmente isso aí, né, na entrevista coletiva. Vou estar colocando aqui a guia. Que eu respeto muito. Com respeito a Claudinho, não sei nada, sinceramente, pero bueno, já que você lo nombra, Não ficou muito legal o vídeo aí, né, que travou, né, mas ele falou, né, do Claudinho que é um excelente jogador aí, né? Ele não sabe nada, mas já que perguntaram ele, falou, né? Um jogador de outro nível, mas não sei se está na órbita do Flamengo, se ele está longe ou perto aí, né? Afirmou o Sampaoli na entrevista coletiva. Já o Alan, ele já sabe aí, né? Que desembarcou na noite de ontem no Rio de Janeiro aí, né? E vive a expectativa que ele seja anunciado já neste domingo, como foi. E agora aí, né? Com a janela de transferência já aberta aí, né? O Flamengo anunciar aí, né? Quando ele jogará pelo Flamengo. Lembrando que ele vem se recuperando de uma lesão que sofreu por estresse aí, né? Na coluna aí, né? E o Flamengo que já pode estar escrevendo tanto o Alan quanto o Agostinho Rossi e o Luiz Araújo, que serão apresentados na tarde desta segunda-feira lá no Ninho do Urubu aí, nessa entrevista coletiva dos jogadores. Então, te pedir a você que não é inscrito no canal, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like, se inscreve no canal. Tamo junto, nação. Valeu, fui.